Sejam muito bem-vindos a mais esta reflexão. Vamos direto ao ponto hoje, porque a pergunta que a gente tem pela frente é daquelas: como a gente pode encontrar verdadeira paz quando a vida resolve passar por aquelas tempestades violentas? Todos nós enfrentamos turbulências, né? Aqueles momentos em que parece que literalmente tudo ao nosso redor vai desabar. Mas e se o grande segredo da paz não for a ausência da tempestade, mas sim saber com toda a certeza do mundo quem é que está no controle de tudo? Para a gente entender isso a fundo, vamos mergulhar numa sabedoria espiritual incrível que está lá no capítulo 15 do segundo livro das Crônicas. Mas antes de abrir o texto sagrado, deixa eu contar uma história simplesmente fascinante para vocês. Imagina só a cena. Tinha um menino que estava sozinho na sala de espera de um aeroporto. Quando o embarque começou, como ele era criança, foi colocado lá na frente da fila para achar o assento dele antes dos adultos. Ele entrou, se ajeitou na poltrona, pegou um livro infantil e começou a colorir para passar o tempo. Ele não demonstrava absolutamente nenhuma ansiedade com a viagem, estava super tranquilo. Só que, durante o voo, a aeronave entrou numa tempestade daquelas severas mesmo. A turbulência era assustadora, o avião balançava de um lado para o outro como se fosse uma pena no vento. E claro, essas sacudidas bruscas causaram um pânico total em quase todo mundo a bordo. Mas o menino, ele parecia encarar tudo com a maior naturalidade. Perfeitamente calmo, ele continuava lá, colorindo tranquilamente as páginas do livro dele, alheio a todo aquele caos. E é aqui que vem o ponto alto dessa história. Uma passageira que estava do outro lado do corredor, super preocupada e, claro, muito intrigada com aquela calma quase real da criança no meio de tanto desespero, chegou perto e perguntou: "Vem cá, você não está com medo?" O menino levantou os olhos do livro rapidinho, deu aquela piscadinha e soltou essa frase poderosa: "Não, senhora, meu pai é o piloto." Sensacional, né? Essa pequena história faz a gente pensar que a nossa vida é exatamente como um voo de avião. A verdadeira paz e segurança não vem de viajar sempre num céu sem nuvens, mas sim de ter a certeza absoluta de que o nosso Pai está no controle total de toda a jornada. Quando a gente sabe quem conduz a nossa aeronave, a gente encontra tranquilidade mesmo enfrentando a pior das turbulências. O que nos leva direto para o nosso texto base de hoje. A palavra de Deus está cheia de histórias de pessoas que encontraram exatamente essa segurança perfeita ao entregar o controle da vida nas mãos do Criador. E é esse o cenário que a gente encontra no capítulo 15 de 2 Crônicas. Lá a gente vê um convite feito por um profeta chamado Azarias. Ele vai até o rei Asa de Judá para entregar uma mensagem vital sobre a nossa aliança com Deus. Ele manda real de forma bem clara e direta: "O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele." É um chamado urgente, sabe? Um chamado para uma reforma espiritual profunda no coração daquela nação. Agora, olha que interessante esse contraste mostrando a natureza recíproca dessa aliança espiritual. De um lado, a gente tem uma promessa maravilhosa: se o buscardes, ele se deixará achar. Do outro, a consequência: se o deixardes, ele vos deixará. A simplicidade desse compromisso é muito reveladora. O distanciamento nunca, em hipótese alguma, parte de Deus. Ele não inicia a separação. Como um pai amoroso, ele sempre deseja estar por perto para nos dar segurança, mas ele respeita a escolha humana. A presença constante de Deus é uma garantia a todo momento em que a gente escolhe não se afastar e decide buscá-lo de forma genuína. E quando a gente fala dessa busca genuína, surgem dois conceitos espirituais que são absolutamente indispensáveis: reavivamento e reforma. Na linguagem espiritual, o prefixo re significa agir de novo. Então, pensa comigo. Reavivamento é viver novamente, é buscar de volta aquela vida espiritual plena que foi perdida lá no Éden. Já a reforma é buscar de volta a forma original, ou seja, restaurar a imagem e a semelhança do nosso Criador que acabou sendo corrompida com o tempo. E o grande pulo do gato aqui é entender que essas duas coisas andam de mãos dadas. Um movimento espiritual autêntico exige as duas. Sabe por quê? Porque reavivamento sem reforma vira pura presunção, vira muito barulho e pouca mudança. E reforma sem reavivamento não passa de legalismo frio. O nosso coração precisa estar vivo e as nossas ações precisam estar corretas. E vamos ver como o rei Asa aplicou essa reforma na prática, porque o negócio foi sério. Ele tomou ações muito corajosas e até radicais depois de ouvir aquela mensagem profética. Ele não se ofendeu com a cobrança, muito pelo contrário, ele tomou ânimo. Asa retirou as abominações e todos os ídolos da terra e foi lá renovar o altar do Senhor, que estava totalmente abandonado. Mas prestem atenção no nível de comprometimento do cara. Ele foi tão longe que destituiu a sua própria avó, a rainha-mãe Maaca. Sim, ele tirou o poder dela porque ela tinha feito uma imagem abominável da deusa Azerá. E não parou por aí. Ele pegou essa imagem, destruiu tudo e queimou lá no vale de Cedron. Isso mostra de forma cristalina que a lealdade dele a Deus era superior a qualquer outro laço, até mesmo de sangue. Tem que ter uma coragem extrema para remover as manchas do passado dessa forma.
E qual foi o resultado prático de toda essa fidelidade absoluta e dessa ação corajosa? Bom, o versículo 19 desse capítulo conta pra gente que por causa dessas atitudes decisivas e da aliança renovada, a nação de Judá foi abençoada com impressionantes 35 anos de paz. Nenhuma guerra até o 35º ano do reinado de Asa. É a prova tangível ali na história de que as promessas de Deus realmente se cumprem. Quando as abominações são varridas para fora e o nosso altar é restaurado, o próprio Senhor nos garante paz por todos os lados. Só que isso tudo nos empurra para uma reflexão muito séria, que é essa pergunta fundamental aqui. Será que uma aliança pode ter o coração dividido? Vamos pensar na analogia do casamento matrimonial. Num casamento saudável de verdade, exige-se 100% de compromisso das duas partes. Não existe aliança que funcione numa base de 60% a 40%. A entrega tem que ser total. Da mesma maneira, a aliança espiritual que aquele povo fez com Deus não foi uma coisa superficial. Eles juraram buscar ao Senhor com todo o coração e com toda a alma. E é exatamente esse o nível de comprometimento que a nossa vida espiritual exige, um coração indivisível e plenamente devotado. 2 Crônicas 15 é um capítulo que traz lições espirituais profundas e muito relevantes para a nossa vida cristã de hoje. Trazendo para o nosso dia a dia, a gente pode destacar 5 aplicações espirituais essenciais desse capítulo. Primeiro, a busca sincera a Deus. O capítulo destaca a importância de buscar ao Senhor com sinceridade e determinação. Assim como o rei Asa foi incentivado pelo profeta Azarias a buscar a Deus, somos chamados a fazer o mesmo em nossa vida diária. E olha, buscar a Deus não deve ser apenas uma ação ocasional, mas uma busca contínua e fervorosa. Segundo, a renovação do compromisso espiritual. Asa liderou o povo em uma renovação do compromisso com Deus, removendo ídolos e restaurando o altar do Senhor. Isso nos ensina sobre a necessidade de avaliarmos constantemente nossa vida espiritual, removendo tudo o que nos afasta de Deus e renovando nosso compromisso com Ele. Terceiro, o poder da oração e dependência de Deus. O povo se reuniu para sacrificar e buscar ao Senhor com todo o coração. Este ato de espírito coletivo nos lembra do poder da oração comunitária e da importância de depender totalmente de Deus em todas as situações da vida. Quarto, coragem para fazer reformas difíceis. Como mostramos coragem ao fazer reformas possíveis, mesmo que fossem impopulares ou difíceis na época de Asa? Isso nos desafia a ter coragem de tomar decisões difíceis em nossa vida pessoal ou até comunitária para alinhar nossas ações com a vontade de Deus. Não é fácil, mas é necessário. E o quinto ponto, a promessa da presença de Deus. A promessa dada ao povo foi que, se eles buscassem ao Senhor, Ele estaria com eles. Esta é uma poderosa lembrança de que, quando buscamos a Deus sinceramente, Ele promete estar presente em nossa vida, guiando-nos e fortalecendo-nos. No fim das contas, essas aplicações espirituais são um convite lindo para refletirmos sobre o nosso relacionamento com Deus e como podemos viver uma vida muito mais alinhada aos seus princípios. E reconhecendo o quanto a gente precisa dessas mudanças, eu queria convidar você para a gente elevar nossos pensamentos agora com esta exata oração. Querido Deus, assim como o rei Asa e o povo de Judá buscaram a Ti com sinceridade e renovaram seu compromisso, nós também nos aproximamos de Ti hoje, desejando remover tudo que nos afasta da Tua presença contigo. Ajuda-nos a ter coragem para fazer as mudanças possíveis em nossas vidas e depender totalmente de Ti em todas as situações. Que possamos sempre lembrar da Tua promessa de estar conosco quando Te buscarmos de todo o coração. Guia-nos e fortalece-nos em nossa caminhada espiritual, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Se essas palavras trouxeram encorajamento para você hoje, eu convido a todos a compartilharem esta reflexão espiritual com as pessoas ao redor. O conhecimento e a sabedoria sagrada se tornam ainda mais poderosos quando a gente espalha. Talvez alguém da nossa família ou um amigo que a gente conheça esteja atravessando uma tempestade turbulenta agora mesmo e precise ser lembrado do reavivamento e da certeza de que Deus nunca se afasta. Ao compartilhar essas mensagens que edificam, nós participamos ativamente na renovação espiritual de toda a nossa comunidade. Para a gente fechar e amarrar tudo que vimos hoje, vamos lembrar mais uma vez daquele menino colorindo o livro dele no meio de uma tempestade brutal dentro do avião. Ele estava em paz absoluta porque sabia muito bem que o seu pai era o piloto. O rei Asa também experimentou essa paz verdadeira depois de colocar a mão na massa e realizar sua reforma espiritual. Diante de tudo isso, fica a pergunta: o que precisa ser retirado do altar do nosso coração hoje para que o piloto guie nossa vida em total paz? Que essa reflexão profunda acompanhe a gente durante todo o dia e nos impulsione a buscar Deus de forma contínua, com a alma completamente inteira. Um grande abraço e até a próxima reflexão.